Olá pessoal, eu sou o CC Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou e, enfim, se gostar compartilha e tal, né? Deixa comentário aqui por ideia de vídeo e tal e vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, hoje eu vou iniciar uma série de vídeos que já foi me pedido já por muitos inscritos, tá? E então eu tava demorando um pouco para começar a fazer, mas eu vou iniciar uma série de vídeos falando sobre a minha vida nas artes marciais, tá? Eu vou tentar falar tudo, então vai ser bastante coisa. Eu vou procurar fazer vídeos por volta de 10 minutos, para não ficar muito maçante, né? E vou tentar fazer vídeo dessa série um por semana pelo menos, tá bom? Então vamos lá, né? Bom, eu comecei nas artes marciais, comecei no karatê. Em primeiro lugar, eu sempre gostei de karatê, assim, do nome karatê, entendeu? Não sei, eu não consigo explicar. Desde muito pequeno, eu sempre gostei da palavra karatê, do nome karatê, então eu sempre quis treinar karatê, né? Esse foi, eu não sei porquê, assim, né? E daí, obviamente, também influenciado, o que me motivou também bastante a entrar, né? Foi a influência de dois filmes, né? Que um é o Grande Dragão Branco, do Van Damme, né, de 87, se não me engano, e o outro, obviamente, Karate Kid, né? E aí hoje eu vejo muitos alunos meus que entraram a treinar comigo, entraram por causa do Cobra Kai, né? Que é a série que dá continuação à série de filmes do Karate Kid, né? Então isso é muito interessante, muito legal. Mas são os dois filmes que me fizeram realmente ter vontade de treinar. Eu entrei em 94. Os filmes que eu falei são o Grande Dragão Branco, se não me engano, é 87. E o Karate Kid, o primeiro filme do Karate Kid, é 84. Mas no Brasil, eu comecei a treinar em 94, tipo 10 anos depois do filme Karate Kid. Mas no Brasil, passavam muitos filmes aí em sessão da tarde, na década de 90, né? Então, obviamente, a gente viu muitos filmes na sessão da tarde. E o filme O Grande Dragão Branco, do Van Damme, eu asseguro que é o filme que eu mais assisti na minha vida até hoje. Eu assisti ele possivelmente por volta de 100 vezes, sem exagero. Eu tinha esse filme gravado, eu assistia direto, é inacreditável, né? Enfim, são os dois filmes, né? Entrei em 94 no Karatê. Entrei numa academia, aquela época era bastante comum, ainda é, né? Mas naquela época ainda mais. Era uma academia, não era de Karate Kyokushin. Não existia Karate Kyokushin na minha cidade, né? Hoje eu moro em Sorocaba, já fazem mais de 20 anos. Mas eu sou de Tatuí. Em Tatuí não tinha Karate Kyokushin. E eu nem conhecia, na verdade, né? Se tivesse também e não tivesse, não ia fazer a menor diferença. Eu não conhecia, né? Era uma academia de Karate de contato. Mas assim, underground, né? Não tinha um estilo desconhecido e tal, né? Meio que o professor meio que inventou algumas coisas lá, senão bastante coisa. Então, enfim, né? E treinei nessa academia aí bastante tempo. E bom, vamos então indo gradativamente, né? Entrei em abril de 94. Foi o ano, coincidentemente, foi o ano que Suzai Mazoyama faleceu, eu ainda não conhecia, enfim, né? Eu entrei com 16 anos no Karatê. E, nossa, desde quando eu entrei, assim, já me apaixonei, eu gostei do tipo dos golpes, do tipo de luta. Enfim, eu me sentia muito bem, sempre eu gostei muito de Karatê, né? Então, eu gostava do nome, de ver filmes e tal, então eu comecei a vivenciar isso na academia, né? A ser um karateca, né? Então, isso eu gostava muito. Com cerca de 6 meses de treino, mais ou menos, não, acho que menos. Acho que foi cerca de 4 meses, mais ou menos, eu fui no primeiro campeonato. Era um campeonato aberto de artes marciais, naquela época existiam muitos, hoje não tem tantos. Naquela época, década de 90, existiam muitos campeonatos abertos, que eram com as regras do karatê de contato, porém podiam vir em outras modalidades, Muay Thai, Hapkido, capoeira, enfim, né? Contanto que eu lutasse obedecendo aquelas regras. Então, eu fui no primeiro campeonato, eu fiquei em terceiro lugar, mas não lembro quantas pessoas tinham. Eu tinha a medalha desse campeonato até hoje. É que eu fiz algumas mudanças de casa ultimamente, acho que eu acabei perdendo recentemente. E
Eu tenho, tá até na academia, o certificado de participação desse campeonato aí, meu primeiro campeonato de 94, tá no quadrinho da minha academia, tinha colocado no quadrinho e naquela época e tá lá na minha academia até hoje, assim, né, como recordação. Então, vamos lá. Daí eu comecei continuei, o treinamento era bastante, eu não vou falar o nome da academia, nem o nome do professor, porque tivemos alguns problemas mais pra frente que eu irei falar aqui, mas assim, a gente fazia coisas um pouco perigosas, talvez, sabe? Que hoje eu não faria, né? O treinamento era intenso, mas era talvez intenso de uma maneira irresponsável, que é muito complicado, né? Igual hoje eu tento ser não tô aqui para ficar falando mal, tá? Mas eu procuro ser o professor que eu gostaria de ter tido, né? Então, o nosso professor, né? O meu professor, a gente era tudo moleque, né? E tal, e ele batia com muita força em todos nós. Teve um exame acho que para faixa verde, se não me engano, que eu tomei um soco no meu peito, que eu não sei se a caixa torácica chegou a abrir, eu não sei se isso é possível, mas eu sei que não podia encostar assim no meu peito, que doía muito. E nossa, falta de juízo, nem fui pro hospital, nem falei pra minha mãe, senão minha mãe me tirava do karatê, né? Nem falei pra ela. Eu era muito magrelo na época, nossa, tinha 55 quilos, 56. Então, então era só o pó da rabiola. E eu lembro ainda que eu caí chorando no chão, isso foi um exame de faixa, né? E ele perguntou pra mim se eu ainda queria treinar karatê. Olha só, e eu disse que sim, né? Sempre. Essas coisas ajudaram a gente a ser guerreiro, né? Aguentar, né? Enfim. Mas passamos por situações bastante, sim, complicadas dentro do treino, porque realmente era muito puxado, mas não por ser puxado, por ser, né, algo de maneira irresponsável, né? É diferente você, por exemplo, se fazer um colegiamento, eu faço colegiamento com meus alunos, né? Sou com estômago e tal, mas eu faço de maneira responsável, eu vou de acordo com cada um e tal, né? E esse tipo de coisa não pode ser de maneira irresponsável. Pô, tinha situações, e a gente, moleque, não tem juízo nenhum, né? Tinha situações que a gente ia treinar num campinho lá, perto da academia, às vezes a gente ia em domingo treinar lá, né? Fazer treinos de domingo lá. E tinha uma casinha que ficava em cima, era uma casinha do banheiro ali, né? Que a gente subia em cima, era grama embaixo, né? Mas a gente subia em cima e pulava dando voadora, tipo, o negócio ficava a 3 metros de altura e caía no chão. O risco de se machucar gravemente naquilo imenso, era imenso. E, enfim, graças a Deus nunca me machuquei, mas, tipo, e o professor incentivava a fazer isso, sabe? Incentivava. E meio que era uma coisa sem noção, né? Sem juízo. Bom, daí continuando, eu fui me graduando ali, né? Quando foi em 96, eu era faixa verde de karatê. Daí, como é a história da minha história nas artes marciais, né? Então vamos contar toda a história, né? E quando chegou em 96, eu passei a treinar judô. Fui eu. A propósito, quem treinava comigo nessa época aí, quando eu entrei na academia, ele já treinava, já era bom já, né? Talvez alguém aqui conheça, né? Eu tenho entrevista dele no canal aqui, né? Que é meu amigo desde aquela época. É o Daniel Martino. O Daniel Martino, ele é bastante conhecido, já lutou em 3 mundiais, é bastante conhecido, mundialmente até, né? E, enfim, naquela época ele já era bom, né? Ficou cada vez melhor. Então, daí eu entrei no judô, lembrei disso porque acho que, se não me engano, ele entrou comigo no judô e depois ele saiu. Mas eu entrei no judô, era faixa verde de judô. O professor de judô, falecido Sensei Kazuo Suga, lá de Tatuí, um excelente mestre de judô, mas um excelente mestre, né? E eu acho que acho que no começo ele não gostava muito de mim, assim, porque ele não gostava muito de karatê, tinha um certo preconceito com karatê, eu percebia isso. E a gente karateca entrando lá e tal, né? Mas como ele viu que a gente tinha disciplina, era disciplinado e tal, né? Então ele acabou gostando cada vez mais de mim. Sentia que depois de um tempo, sentia que ele gostava muito de mim, brincava comigo e tal. Então foi um grande mestre de judô mesmo, um grande mestre que eu tive de artes marciais mesmo, né? E esse talvez foi o primeiro grande mestre de artes marciais que eu tive, né?
eu tive alguns mestres de artes marciais. Esse professor primeiro aí, eu não vou considerar, eu aprendi muita coisa lá, aprendi a apanhar lá no karatê, mas eu não vou considerar ele como um grande mestre de artes marciais, porque enfim, depois eu falo algumas coisas aqui nos próximos vídeos, mas tinha situações que não o honravam dentro e fora do karatê. Não vou falar de nada fora do karatê, só apenas dentro do karatê, e falarei isso num outro vídeo. Mas enfim, só para concluir essa parte, daí eu fiquei no judô por 4 anos, né, e cheguei até a faixa verde de judô, se não me engano. Foi assim, o judô me ajudou muito, me ajuda até hoje, porque até eu criei uma base muito forte por causa do judô. Então, de fato que hoje, se eu for lutar com alguém de outra arte marcial e tal, dificilmente eu sou derrubado. É muito difícil me derrubar, a não ser que a pessoa seja um faixa preta de judô, ou treine, ou seja muito bom no wrestling, que são artes marciais, são lutas que derrubam, né? Que tem como especialidade derrubada. Aí sim, claro, né? Óbvio, mas de outra arte marcial que não tenha, ou seja, tão bons em quedas, dificilmente me derruba. Tem uma base muito forte do judô. Então isso me ajudou muito e me ajuda até hoje. Olha só, eu treinei judô de 96 a 2000. E até hoje eu tenho essa base forte por causa do judô, que é muito difícil me derrubar. Graças a Deus, muito legal mesmo. Então o Sensei Kazuo Suga assim, é uma pessoa que eu tenho fico muito feliz de ter treinado com ele, né? Foi um grande mestre de judô, um grande mestre de artes marciais. Esse sim foi uma pessoa que era uma pessoa ímpia, tanto no dentro como fora do dojo. Enfim, que Deus o tenha, né? Morreu alguns anos atrás, e que Deus o tenha, né? Mas foi um grande mestre de judô. Então vou parar por aqui esse vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo nem comecei ainda, né? Então esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então já passou e eu falei que 10 minutos já estamos em mais de 12 minutos. Então, paramos aqui no judô, depois eu retomo no próximo vídeo da onde eu parei. E não sei quantos vídeos vão ter, porque é bastante extensa a minha história nas artes marciais, graças a Deus. Tá ok? Então, diz aí o que você achou dessa primeira parte aí, e vamos aguardar as próximas.